Olá, meu nome é Lívia de Avelar Andrade Guimarães, sou estudante e pesquisadora do Programa de Iniciação Científica e o tema da minha pesquisa é Vestígios sobre as creches nos arquivos, inventário de fontes, orientada pela professora Etienne Valdez Lousada Barbosa. Essa pesquisa tem como objetivo principal pesquisar informações sobre as creches nos arquivos públicos do Distrito Federal na década de 1960 e reuni-las em um banco de dados. Essa pesquisa foi necessária para compreender quais concepções de educação para as crianças bem pequenas existiam na época da inauguração de Brasília, já que as primeiras instituições pré-escolares foram criadas sob caráter de improviso para atender os filhos dos operários e também por ser ainda um tema recente nas pesquisas de história da educação. Essa pesquisa é de cunho historiográfico e, para ela ser realizada, foi feita uma busca nos arquivos públicos do DF, utilizando as palavras-chave creche, criança, infância, escola maternal e seus respectivos plurais. Para organizar as informações encontradas na pesquisa, foi criado um banco de dados. Foram também realizados encontros remotos de orientação para o tema, devido à pandemia do Covid-19. E apesar da pesquisa ter sido toda realizada à distância, isso não prejudicou seu desenvolvimento, já que todos os arquivos puderam ser acessados online. Foram também realizadas leituras sobre creche, sobre a educação das crianças pequenas e sobre fontes para a história da educação, além da elaboração das atividades do PROIC, o relatório final, o resumo e a gravação desse vídeo. Esse foi o banco de dados criado, contendo o acervo pesquisado, o fundo a que ele pertence, o tipo de fonte, a ocorrência, a data e as observações, que são como um resumo da informação encontrada. Os arquivos pesquisados foram a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, das edições de 1960 a 1965, a Revista Brasília, no Arquivo Público do Distrito Federal, das edições de 1957 a 1960, também a Revista Brasília, no Arquivo Público do Senado, das edições de 1960 a 1963 e 1965, o Museu da Educação do Distrito Federal e o jornal Correio Brasiliense, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Como resultados, a pesquisa reuniu 44 ocorrências sobre creches, tanto de Brasília e do Brasil, quanto de alguns outros países. As principais informações encontradas são as atas de reunião, certificados, legislações, textos e colunas de jornais e revistas, e apenas 2 imagens foram encontradas. Outros temas recorrentes da pesquisa são os pedidos de doação de material e terreno para as creches. Para concluir, o número de dados reunidos nessa pesquisa não foi tão significativo, devido ao fato que as discussões sobre a creche, depois da metade do século XX no Brasil e principalmente no Distrito Federal, ainda estavam se desenvolvendo. A pesquisa apontou que na década de 1960 havia uma preocupação com os espaços destinados às crianças pequenas, mas eles estavam mais ligados ao assistencialismo e à filantropia do que, de fato, à educação. Pôde-se perceber também que no século passado faltava um consenso sobre a organização das creches, que era reforçado pelas diferentes concepções que as cercavam, pelas várias nomenclaturas que elas possuíam e pela falta de legislações específicas para essas instituições. Por fim, reitero a importância da pesquisa nos arquivos para retomar um período passado e para construir a história. Mas, como os arquivos não ditam toda a realidade de um período, o diálogo da pesquisa com a história da educação foi essencial para a compreensão do tema e também para o desenvolvimento da pesquisa. Obrigada.